Gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar ao vivo nessa segunda-feira, dia 8 de julho. Há 10 anos, o 7-1. Hoje a gente vai relembrar esse dia histórico e dolorido. Vamos falar muito de rodada de Campeonato Brasileiro. Ontem o Galo perdeu pro Botafogo 3-0 no Rio de Janeiro. Falar de Botafogo e Atlético, o Botafogo, por sua vez, perdeu de 3-0 no Rio de Janeiro. Eu vou querer a sua opinião, Henrique. Claro. Mas antes vamos contar a história do jogo, porque teve um roteiro muito parecido, né? Gol no início e expulsão, e já são 3 jogos sem vencer. Tirou o cartão vermelho. O Rafael Klein tá expulso, Igor Rabelo. 7º cartão vermelho pro Atlético em 14 jogos do Brasileirão. Sem dúvida, a gente tem que procurar consertar, não é normal. O Atlético visitou o Botafogo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Situações distintas. O Botafogo na vice-liderança do campeonato e o Atlético na parte de baixo, vindo de uma goleada sofrida em casa pro Flamengo. A vitória que te dá moral, a vitória que te coloca pra cima, a vitória que te impulsiona. Pois é, mas repetindo o roteiro dos últimos 2 tropeços, gol no início da partida. Baixo Luiz Henrique, dá até pra arriscar pé esquerdo, golaço! Primeiro chute ao arco. O primeiro chute ao gol, eles fazem um gol. Não é o primeiro jogo que nos acontece isso. Depois, uma vez mais, nos expulsam um jogador. Mas não se expulsa um jogador. 10 minutos depois, Luiz Henrique arrancou e foi derrubado por Igor Rabelo, que era o último homem da defesa. Cartão vermelho direto. E a reação do Igor Rabelo, né? De que Sabe desespero, que fez, né? sabe que fez. Mesmo com 1 a menos, o Atlético tentava chegar ao empate. Aos 13 minutos, um lance de contato na área do Botafogo na disputa de bola entre o Cadu e o Damian Soares. Ele é imprudente ao dar um pisão no pé do Cadu e, portanto, o pênalti deveria ter sido marcado. O Atlético Mineiro reclamou bastante, com razão, na minha avaliação. Pênalti não marcado e, na sequência, o que cobrou essa falta no travessão. Pé esquerdo da trave! Não fez. E numa jogada parecida com a do primeiro gol, o Botafogo chegou ao segundo com o Cuiabano. Pé esquerdo! O jogo tava morno, o jogo tava lento. O Botafogo aceitando a situação. Galo crescendo no jogo. O Botafogo controlou o jogo e abusou da lei do ex para fechar o placar nesse golaço. Savarino, 3 para o Botafogo. 0 para o Galo. Comemoração contida do Savarino, bem diferente da festa da torcida no Rio de Janeiro. Sem dúvida, a gente fica chateado quando se perde, principalmente vindo de derrotas com placares elásticos, independente se está com 1 a menos ou não. A gente sabe que é uma situação, um momento difícil da nossa equipe. Não tem que ficar dizendo que amanhã volta a trabalhar, senão fica repetitivo demais. É procurar a vitória, procurar ganhar. Pois é, Botafogo 3, Atlético 0, Galo na 12ª colocação com 18 pontos. E qual foi o peso daquela expulsão do Rabelo? Teve peso grande. Acho que o Botafogo já estava melhor 11 contra 11. Mas quando você vai num campo do Botafogo jogar com um time que está bem no campeonato e tem de novo a expulsão... A origem do lance. Já tinha acontecido contra Flamengo e Palmeiras. Eu queria chamar a atenção para a origem. Uma bola que o Cadu leva para onde tem mais jogadores do Botafogo. A chance de conceder uma perda ali é muito grande, né? E aí ele perde, o Botafogo acelera. Rabelo não tinha muito o que fazer, acho que tinha que fazer a falta realmente. O problema é que o Galo jogou mais que um tempo de jogo com um homem a menos. E com desvantagem no placar. Já estava 1 a 0 para o Botafogo. Fica muito difícil buscar reação. É esperar que com os jogadores saindo do DM, os reforços daqui a pouco, o time consiga recuperar o rumo. Mas está muito difícil até olhar para o Galo brigando pelo título, né? Já está a 13 pontos do líder. É isso, 10 de julho a janela vai abrir e os 2 times vão ter Daqui a essa 2 possibilidade. rodadas, é isso aí. Henrique, muito obrigado, boa semana para você. Ô Léo Figueiredo, vamos lá. É claro, como eu disse há pouco, vamos aprofundar o debate já, mas o que está acontecendo com esse Atlético? E como eu disse, dos 3 primeiros colocados, o Atlético já enfrentou todos. Leva 4 do Flamengo, leva 3 do Botafogo, leva 4 do Palmeiras e vem aí o São Paulo, Léo, que é o 4º colocado. Ô Cirilo, você falou que foi pra fechar o final de semana, né? Pra começar a semana do atleticano de cabeça cheia, mas pelo menos jogou no final de semana, né? Pelo menos o final de semana do torcedor do Atlético foi bom, né? Até as 8h30 da noite do domingo tava tudo em paz. Olha só, Saratuma manda aquelas figurinhas, né? Aproveite as últimas horas do seu domingo em paz. Porque daqui a pouco tem o Galo. Daqui a pouco joga o Atlético. Ô Cirilo, é o seguinte, o Atlético tomou 3 a 0 do Botafogo de maneira incontestável. A expulsão é incontestável. Os gols do Botafogo incontestáveis.
Tem um lance que a gente pode falar de pênalti, que na minha opinião existiu em cima do Cadu, mas não acho que mudaria o destino do jogo, que seria uma vitória do Botafogo. O Gabriel Milito tentou colocar um Atlético mais defensivo. O Galo tinha 3 zagueiros, 3 volantes e perdeu por 3-0. Ou seja, o problema não está unicamente em proteger a defesa. O problema do Atlético está no time todo. Ah, mas os desfalques. Ontem o Galo tinha 7 titulares em campo. 7. Diferentemente de quando tinha 3. 4 titulares fora. Você toma 3-0 do Botafogo com mais uma vez um jogador expulso. Por que o Atlético tem tanto jogador expulso? Tirando a parte, o episódio Hulk e Paulinho foram expulsos do jogo contra o Palmeiras. Por quê? É preciso detectar. Conversava com o Alexandre Simões antes do programa e é muito visível. O Galo tem jogadores expulsos, principalmente zagueiros e ali na última linha de defesa, porque estão expostos. Ah, mas o Milito botou 3 zagueiros e 3 volantes e mesmo assim o Botafogo fez 3 gols da entrada da área. Não é o número de jogadores, é como eles se desempenham em campo. O Atlético se perdeu no Campeonato Brasileiro, gente. Daqui a pouco melhora, tomara, porque vai voltar a gente, porque o Arana já vai voltar para a esquerda, porque tem reforços para entrar, ok, mas coletivamente o Atlético se perdeu. O Atlético foi um desastre nesse período de Copa América e com esses desfalques, e outros times também passaram por isso. O Galo teria uma dificuldade, mas não era para ir pro fundo do poço, não, e foi lá que o Galo bateu nesse período. Então é preciso sim ter cobrança, é preciso vir cobrança e que a diretoria se mexa também. Como que o Atlético, depois de tomar um 3-0 do Botafogo, tem um cara para dar entrevista, Cirilo? Pois é. Como que tem um cara? Quando ganha, todo mundo fala. Quando perde, fala um. E agora o clube não tem um diretor de comunicação. Porque quem tava lá pediu demissão depois, né, de um papelão. Mas semana passada tinha diretor de comunicação e falou um só também. E foi só o Hulk. Uai, sabe, a torcida está ávida por explicações. E eu considero a imprensa também. Não só do Milito explicar, porque nem o Milito tá conseguindo. Gente, o Milito pôs o Scarpa pra jogar na direita e o Galo tomou 3-0. Ele botou 3 volantes, 3-0 e o Galo, 3 volantes, 3 zagueiros e o Galo tomou 3-0. Mudou o goleiro, a culpa era do Everson, né? 3-0. Ué. Até quando a gente vai tentar colocar a culpa em um? Ah, não é o Milito. Ah, não é o goleiro. Ah, não é a direção. É todo mundo. É todo mundo. Tomar 3-0 do Botafogo com 7 titulares em campo não pode ser considerado um resultado normal. E não conseguir ganhar na arena é pior ainda. Então alguma coisa precisa ser feita dentro do Atlético, sim. Não dá pra empurrar com a barriga, porque não tá dando certo. Ô Simões, vamos lá. Vou falar dessa história dos jogadores daqui a pouco também, do comodismo que tem no Atlético hoje. Isso é com diretor, sem diretor, isso é um negócio já pré-definido no Atlético nos últimos anos. Parece que nós estamos na pandemia ainda, né? Tá um protecionismo a jogador de futebol que eu fico impressionado. Eu vou gastar isso no debate daqui a pouquinho. Queria sua opinião sobre o que está acontecendo com o Atlético nesse momento. Um Galo que não consegue competir contra os adversários principais e contra os inferiores também vem tropeçando, né, Simões? Ô Cirilo, a coisa desorganizou de vez, né? Desorganizou de vez. Foram muitos os desfalques que o Milito teve nesse período aí de Copa América, né? E lesões também, tá? O que eu penso, o Cirilo, é que essas derrotas para Flamengo, Palmeiras, Botafogo, é um cenário ideal agora, tá? O Atlético precisa de forma urgente, e quando eu digo Atlético, é o Atlético num todo, tá? O Atlético precisa tentar arrumar a casa, porque daqui a pouquinho a gente tem os mata-matas das oitavas de final da Copa do Brasil, e a gente não sabe quem o Atlético vai pegar. Ele pode pegar um Flamengo, ele pode pegar um Botafogo, pode pegar um Palmeiras, entendeu? Então, aí depois da Olimpíada já começa o mata-mata de Libertadores, né? Agosto, 13 de... É o meio de semana, fim da primeira quinzena de agosto.
Então, o que acontece? A situação é extremamente complicada. Eu acho que os erros são uma espécie de conjunto da obra, tá? Os erros são uma espécie de conjunto da obra. E tentando encontrar essa resposta, Cirilo, eu fiz um levantamento e é interessante, você sabe o quê? Olha só que loucura que é o futebol brasileiro nesse ano de 2024. Você sabe que a gente teve uma janela de transferência interna entre 1 e 19 de abril, né? Sim. Entre o estadual e o Brasileirão. Isso. Final do estadual e início do Brasileirão, teve uma janela de transferências de quase 20 dias. A janela de transferência internacional abre 10 de julho, fecha 2 de setembro, tá? O que acontece? Você, para poder contratar na janela internacional, isso, quando você trabalha com um orçamento para o futebol, você não pode depois negociar jogador que tenha 7 partidas, que o regulamento do Campeonato Brasileiro não permite. Então, quer dizer, vamos pegar, o Edenilson podia ter ficado aí. Se o Edenilson tivesse ficado aí, ele não poderia sair na janela de 10 de julho, porque ele teria completado os 7 jogos. Olha a loucura do futebol brasileiro. Você cria uma regra que é punitiva. Que a outra, exatamente. Olha a loucura disso. É o mesmo caso do Gemerson. O Gemerson, ele saiu ainda em maio. 22 de maio. O Gemerson, não vou jogar mais no Atlético, eu vou pro Grêmio. Ele não vai jogar mais, e era o melhor zagueiro do time, porque se ele jogasse, ele ia completar os 7 jogos e o Grêmio não ia contratar ele. E o Grêmio não... Então, olha o que é o futebol brasileiro. A janela da janela, e cria esse cenário. Cria esse cenário. Então, eu vou negociar o Gemerson para trazer o Júnior Alonso. De repente, eu vou negociar o Edenilson e o Patrick para trazer o Bernard. Eu vou negociar Entendeu? Só que para você fazer isso, você tem que liberar o cara antes e pegar o reforço depois. Isso é difícil de explicar. Daqui a pouquinho, Rádio Esportes debate esse péssimo momento do Atlético. Com a sua opinião também, torcedor.